Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado, live que acontece semanalmente aqui no Instagram, né? Nessa live a gente fala sobre estratégias, sobre polêmicas, sobre assuntos que fazem com que você tenha uma alimentação às vezes prejudicada nesse aspecto. Então aqui o objetivo é que você esteja aqui aprendendo sobre como construir hábitos, construir uma rotina de hábitos, né? É uma rotina de alimentação saudável de forma descomplicada, né? Então o objetivo dessas lives é para que você que esteja aqui, você consiga de forma tranquila atingir o corpo dos seus sonhos de forma definitiva. Você comum, cidadão comum, né, que treina dia a dia, não está aí para ser atleta, né? Então o objetivo dessas lives é descomplicar essas temáticas para que você tenha de fato, né, o seu objetivo final, atinja o seu resultado de forma descomplicada. E hoje, o tema da live de hoje é um tema muito polêmico, né? Um tema que é muito comum de se ver por aí pela internet, também é comum de se ver pelo próprio consultório em si, né? Que é a dúvida se eu devo comer de 3 em 3 horas se eu quiser alcançar o corpo dos meus sonhos, né? Então você que está aí na batalha de atingir aquele corpo que você tanto desejou, né? Com abdômen definido, seja com ganho de massa muscular, seja aí com a perna torneada, então você com certeza já se deparou com essa dúvida, né? Será que eu devo me alimentar de 3 em 3 horas para eu poder atingir esse corpo ou não? Será que pode ser em 4 em 4 horas? Será que eu posso fazer um jejum enorme assim para depois me alimentar? Como é que fica toda essa dinâmica? Então na live de hoje nós iremos tirar todas essas dúvidas, tá? Então você que chegou aqui agora já vai me mandando a mensagem aqui no chat para que a gente já vá começando a dialogar. Caso você tenha alguma dúvida, já mande aqui também, que logo mais a gente vai tirar essa dúvida, né? Logo mais eu vou falar com vocês sobre essa dúvida. E é muito comum as pessoas falarem assim: eu comer em 3 horas é a melhor forma de você chegar no seu emagrecimento. Outras pessoas já dizem: comer de 3 em 3 horas na verdade vai fazer você ganhar peso. Outras pessoas dizem que comer de 3 em 3 horas vai fazer com que você crie uma compulsão por comer toda hora. Outras pessoas falam que você tem que comer 3 em 3 horas, senão você cataboliza. O que quer dizer isso, Gabriel? Você vai perder massa muscular, né? Você vai perder músculo. Então, todas as dúvidas, elas pairam por aí, né? Então a gente ouve isso tanto dentro do consultório, como também nas mídias sociais, como também na própria academia, né? No próprio ambiente de treinamento. E essas dúvidas são muito plausíveis. E aí a gente vai tirando essas dúvidas passo a passo. A primeira dúvida, a primeira questão, na verdade, que a gente precisa esclarecer é o seguinte: para que o humano come, né? Então qual é o objetivo final do humano se alimentar, do humano comer, né? Existem 3 objetivos assim macro quando a gente fala de forma biológica, né? Então quando eu estou falando com você de forma biológica, eu estou tirando aquela parte social de um comer cultural, né? Então por que a gente come acarajé e não come outras coisas? Enfim, eu estou tirando essa parte cultural, essa parte sociológica, eu estou colocando para vocês a parte biológica. Então por que o humano se alimenta, né? Por que nós comemos? Nós comemos por alguns objetivos básicos. O objetivo primário é o fornecimento de energia. Então nós comemos para poder ter energia, né, no nosso corpo. Então se eu estou aqui falando com você na live, significa que meu corpo ele está gastando energia para que eu consiga proferir essas palavras, né? Se eu estou gesticulando aqui, se eu estou sentado, né, apoiado aqui, se eu não estou torto, caído no chão, existem musculaturas no meu corpo que estão rígidas, que estão tensionadas, trabalhando, gastando energia. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente está comendo, né? A gente busca um fornecimento de energia. Essas energias, né? Essa energia são as calorias. Então você bem sabe, né? Quando você olha ali na tabela nutricional, no produto que você compra para sua casa, que existe ali uma tabela nutricional onde tem calorias. E todo alimento, né? Basicamente, normalmente todo alimento ele tem calorias, se ele tiver carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então você tem ali energia para ser consumida. Então a gente come primeiramente para fornecer energia. E é por isso que a gente, né, é por isso que a gente sente tanta fome naturalmente, né? Essa fome também está relacionada a um quesito de você atingir uma demanda energética. O primeiro fator é esse. O segundo é você consumir nutrientes para o bom funcionamento do seu organismo. Então, para além da energia, né, você consome comida, você come mesmo, justamente para poder fornecer nutrientes que vão auxiliar na funcionalidade do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo raciocinar, existe todo um processo bioquímico por detrás disso para poder, além de usar energia,
esse processo ser natural, esse processo ser fluido, né? Então, quando o meu intestino funciona de forma normal, de forma adequada, ele só funciona de forma adequada porque eu forneci energia e porque eu estou fornecendo outros nutrientes que fazem com que eu consiga, de forma adequada, fazer todo esse processo de sistema gastrointestinal, né, de absorver nutrientes. Por exemplo, se eu comer uma proteína, existem enzimas responsáveis para digerir aquilo ali, para transportar aquilo dali. E isso a gente só consegue através da alimentação, por exemplo, né? Então, sem esses nutrientes, essa funcionalidade do nosso corpo fica prejudicada. Então, este é outro motivo do qual a gente come. A gente come para poder suprir nutrientes que são necessários para a funcionalidade do nosso organismo, tá? E o terceiro e último ponto que a gente precisa se alimentar é num quesito de reestruturação, de regeneração de tecidos no nosso organismo. Então você bem sabe, você que é marombeiro, você que é marombeira, você que está na academia treinando, você está ali já, né, num processo de quê? De querer construir músculos, né? E você está ali naquele processo de querer ganhar massa muscular, de ficar forte, de que ter uma coxa enorme, de ter os braços grandes e tudo mais. Então, todo esse processo, ele só é possível através de uma boa alimentação na qual você consiga fornecer nutrientes, né, como por exemplo as proteínas, que vão participar da recuperação e regeneração do seu tecido muscular. Então, quando você regenera esse tecido muscular, você só consegue através da alimentação. Se você só treinar e não se alimentar de forma adequada, né? Ou ainda, se você treinar apenas consumindo nutrientes para a sua demanda energética, você não vai conseguir ganhar massa muscular, porque você não forneceu a quantidade adequada de nutrientes para a regeneração destes tecidos que você lesionou no treinamento físico, né? E aí você não vai progredir no seu treinamento. Então esse é um terceiro motivo pelo qual nós nos alimentamos. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, né? Porque é interessante que a gente entenda que se eu estou consumindo um alimento para poder suprir uma demanda energética, suprir uma demanda de nutrientes que participam da funcionalidade do meu organismo, né, da regulação do meu organismo, e o terceiro, que participam da regeneração de tecidos que eu utilizo no meu dia a dia, né, como o tecido muscular, mas, por exemplo, pode ser o tecido capilar mesmo, né, o tecido do cabelo. Então, se o cabelo está quebradiço, pode ser falta de alguns nutrientes e você não consegue regenerar esse tecido, né? Ou ainda a pele está mais envelhecida, então você pode ter deficiência de alguns nutrientes que estejam prejudicando a qualidade da sua pele, né? Essa regeneração desse tecido. Então é importantíssimo que você pense por esses 3 pontos. E por que isso tem a ver com o nosso tema de comer de 3 em 3 horas? Porque quando a gente fala de comer em 3 em 3 horas, a gente está falando de um tipo de organização do dia, né? Que facilita ou não esse tipo de recuperação. Mas principalmente eu queria falar para vocês o seguinte, que esse comer de 3 em 3 horas, eu ouço muitas pessoas falando o seguinte: ah, não, porque o comer de 3 em 3 horas está relacionado, na verdade, à indústria alimentícia, que está querendo que você seja mais consumista, que queira que você consuma mais de alimentos industrializados. E o comer de 3 em 3 horas é o que faz de fato, na verdade, você ter obesidade. É o que faz de fato você ter doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, como diabetes. Então, o comer de 3 em 3 horas, esse tipo de movimento, é um movimento que faz com que, na verdade, você ganhe peso. E isso vai ser prejudicial para a sua saúde. E isso, em parte, tem coerência, exceto a parte da indústria alimentícia, tem uma manobra e tudo mais. O que acontece? Isso é muito comum, porque o que está contrário ao comer de 3 em 3 horas é um jejum, né? E eu vejo que as pessoas falam o seguinte, que na verdade, essas pessoas quando fazem essas afirmativas, ou é comer de 3 em 3 horas, ou é fazer um jejum intermitente, por exemplo. E é em cima dessa premissa de fazer o jejum intermitente, as pessoas defendem outras vertentes, né? E aí o que é que eu penso, né? O que é que eu penso e o que é que está escrito na literatura científica? Primeira coisa, né? Quando as pessoas falam de porque os nossos antepassados, né, eles não consumiam comida de 3 em 3 horas e eles não tinham essas doenças, eram pessoas muito mais saudáveis, eram pessoas que na verdade não tinham nenhum tipo de comorbidade e tudo mais. Mas a pessoa, quando fala isso, ela esqueceu alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte, é o ponto de que nós, na Idade da Pedra, né, nós não tínhamos acesso à comida o tempo inteiro. Então, nem se eu, da Idade da Pedra, quisesse comer de 3 em 3 horas, eu conseguiria, porque o alimento ele era escasso. Então, em alguns momentos eu tinha alimento, outros momentos eu não tinha alimento. O homem era caçador-coletor, então ele não tinha alimento à sua disposição o tempo inteiro.
A primeira diferença que eu queria fazer é essa, que hoje em dia nós temos à nossa disposição vários alimentos, né? Então eu sempre pergunto para meus pacientes assim, ó, como é que você caça hoje em dia, né? Você caça saindo de sua casa, que já tem comida, né? Você entra num carro, vai até um supermercado, pega um outro carrinho lá, movimenta as comidas para dentro do carrinho, depois vem em sacola, bota dentro do carro, volta para sua casa e se alimenta. Antigamente, você ia caçar, né? Antigamente que eu digo, né? Você da idade da pedra, você ia caçar andando, né? E você ia caçar sabendo que eu tô caçando algum animal, né? Então eu tô caçando uma presa, né? Mas eu, que sou o predador, posso ser presa também de um outro predador. Então você ia caçar também, não na parte de espírito que você vai ali a um red mix, né? Você ia caçar com, né? Piscando. Por quê? Porque você não sabia o que poderia acontecer com você na jornada. Então tá ali um movimento de atividade física já era muito diferente de você, né? Então muito diferente de você hoje em dia, que não precisa se exercitar ou ir andando até o seu próprio mercado para pegar a sua comida, né? E caçar essa comida. Antigamente não. Antigamente você tinha que fazer tudo isso aí. Então você tinha uma atividade física muito maior, você da caverna, né? Além disso, você tinha, além dessa inatividade, essa da atividade física, você tinha essa disponibilidade, você não tinha essa disponibilidade alimentar. Então, antigamente, né, na idade da pedra, se você for considerar, você era uma pessoa mais fisicamente ativa e uma pessoa que tinha menos comida à sua disposição. Você que me assiste, que você acompanha todas as lives aqui, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, você bem sabe que o que faz uma pessoa ganhar peso, né, é o superávit energético, o superávit calórico. Ou seja, é eu consumir mais calorias do que eu gasto. E isso faz com que eu ganhe peso. Já para perder peso é o contrário. É eu consumir menos energia do que eu gasto, né? Então, quando você olha para você da idade das pedras, você percebe que o cara era mais ativo fisicamente e tinha menos acesso à comida. Hoje você tem mais acesso à comida e é fisicamente mais inativo. Então este é o fator pelo qual hoje em dia se existem mais doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e tudo mais, né? E existe maior quadro de obesidade justamente porque a gente tem mais acesso, a gente tem mais disponibilidade a esses alimentos. E isso faz com que a gente coma mais, isso faz com que a gente seja mais inativo e aí sim essa equação fecha. Mas se hoje em dia você for fisicamente ativo e tiver um padrão alimentar em déficit energético ou não em superávit energético, ou seja, normo energético, você vai ter, né, o seu peso ou na manutenção ou você perde peso. E é isso que faz com que a gente ganhe ou perca peso. Então essa é uma polêmica que eu vejo aí que é muito clara, né, que é a pessoa querer transpor uma realidade muito distante da nossa como se fosse a solução mágica para os problemas atuais. Sendo que os problemas atuais eles são, na verdade, um pouco mais simples do que as pessoas costumam dizer nesse aspecto, tá? Então, este é um segundo ponto que nós temos que levar em consideração. Então, esse comer de 3 em 3 horas, ele só será prejudicial para você, ou seja, ele só fará com que você ganhe peso corporal a partir do momento que esse comer de 3 em 3 horas gere em você um superávit energético, né? Então, se você come de 3 em 3 horas em excesso, isso faz com que você ganhe peso. Se você comer de 3 em 3 horas sem o excesso, ou seja, de forma comedida ou ainda numa restrição alimentar, restrição calórica, isso faz com que você ou mantenha o seu peso ou diminua o seu peso. Então, este é o ponto-chave que a gente precisa entender. E uma frase que é muito comum, que é o seguinte: se você corrige o excesso, o resultado muda. Então, quando a gente vê uma pessoa que normalmente tem um superávit energético o tempo inteiro, porque come muito bolo, por exemplo, né? Ou então come muito pão, que são dois alimentos que tem farinha branca. E aí a pessoa fala assim: ah, não, porque depois que eu tirei a farinha branca, tudo mudou. Lógico, né? Você tirou o que é aquilo que você fazia de excesso, que é comer demais o pão ou o bolo, e aí você teve um resultado. Mas se você tivesse comido da forma adequada, esse resultado também seria positivo e você teria muito mais alegria na sua vida sem restringir de forma desnecessária este alimento. Mas aí vamos lá para a grande questão, né? Que você que está aqui me assistindo, você tem algumas dúvidas na sua cabeça e essas dúvidas já vão ser esclarecidas. Já coloca aqui na conversa no WhatsApp, já no chat aqui da live, se você tiver alguma dúvida, pra gente tirar já no final da live, tá? Mas algumas dúvidas que é muito comum que eu vejo é o seguinte: a pessoa chega pra mim e fala assim: Gabriel, vem cá,
E é importante que eu coma de 3 em 3 horas, né? Ou seja, é importante que eu tenha uma alimentação tão rígida assim nesse aspecto. Aí eu falo o seguinte, ó, o comer de 3 em 3 horas, eu já explico para você qual é essa necessidade, né? E isso tem estudos científicos sendo avaliados, tá? Sendo utilizados para poder fundamentar essa resposta. Mas o comer de 3 em 3 horas, ele vai além desse objetivo seu de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. O comer de 3 em 3 horas, ele tem um primeiro benefício que significa o de planejamento e previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você planeja a sua alimentação do dia a dia, quando você tem uma regularidade daquilo que você faz no seu dia a dia, ou seja, o que você tem de rotina, isso traz para você, né, humano, previsibilidade. Essa previsibilidade, ela gera 2 benefícios. O primeiro, redução da sua ansiedade. Então pense assim, o seu corpo, ele entende que quando você come, significa que você encontrou comida. E aí você se nutriu daquilo certinho. Quando você fica alguns períodos, um período muito longo em jejum, ele não entende que você está ou trabalhando, ou fazendo outras coisas e tudo mais. Ele recebe essa informação tranquilamente, mas ele pensa assim, Gabriel não está tendo acesso à comida, né? Então vai que Gabriel não tem acesso à comida por muito tempo. E para isso nós temos uma reserva energética, né? E aí a gente começa a armazenar gordura, por exemplo, como fonte de energia. A gente tem outras formas de armazenar gordura. E esse grau de jejum por muito tempo pode aumentar o seu grau de liberação de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse. E isso te prejudicar no seu processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Quando você coloca para o seu corpo que você se alimenta em horários fixos no seu dia, então eu estou considerando aqui que você já me acompanha há tempo, já tem o horário de dormir e o horário de acordar bem estabelecido, né? Isso já gera um certo grau de previsibilidade. Agora eu estou falando para você ter horários de alimentações, né, de refeições, que você faça de forma previsíveis também, porque isso faz com que você também tenha uma redução dessa ansiedade, porque você sabe quais são os horários que você vai se alimentar. Isso dá uma tranquilidade para o seu corpo também, porque você está ali distribuindo de forma fracionada ao longo do dia essas refeições, né? Então você não vai ter períodos muito extensos de aumento de estresse, por exemplo, né? E com certeza quando você tem esse grau de previsibilidade, faz com que você também, por exemplo, eu tenho uma refeição que acontece meio-dia, então você já ali 11h50, 11h40, o corpo já começa a entender que vai chegar comida naquele momento ali, entendeu? Quando você começa a ter esse grau de previsibilidade, seu relógio biológico ele já se ajusta, né? Então você já vai sentindo um soninho ali um pouco antes de ir para a cama no horário normal, você já acorda de forma natural, às vezes até sem despertador. E você tem horários fixos da alimentação, então você começa a perceber também que você começa a sentir um pouquinho assim de fome no horário muito próximo àquela refeição que você irá fazer, tá? Então este é o primeiro grau, que é o primeiro grau de previsibilidade. Então você programa essas questões. Além disso, você não comete, a partir desse planejamento que você tem e dessa organização, você não comete excessos. Porque você sabe que você tem refeições fracionadas ao longo do seu dia. Então você começa a entender que isso daqui que você está fazendo, ele te dá também um conforto de não precisar comer de forma desesperada em uma refeição, já que você terá outras refeições a serem feitas. Isso é muito comum, por exemplo, a pessoa tem a refeição de meio-dia, só que ali por volta de 11h30 ele já está sentindo uma leve fome, um leve acordar do estômago ali. Só que uma pessoa que não tem um planejamento, não tem previsibilidade, o que ela iria fazer? Ela ia catar alguma coisa ao seu lado ali, né? Algum petisco, coisa do tipo, justamente para suprir aquela fome que ela estava sentindo ali naquele momento. Mas uma pessoa que tem um planejamento, que tem previsibilidade, o que ela vai fazer? Ela sabe que daqui a 30 minutos ela vai ter uma refeição que ela vai fazer, que é o almoço. Então ela não precisa comer nada naquele momento, ela só aguardar mais um tempinho que ela vai fazer uma refeição mais adiante. Então essa é a grande importância de você ter esse grau de previsibilidade de comer com frequência. 3 em 3 horas eu vou explicar já já. Por que você deve comer de 3 em 3 horas? Né? Essa pergunta eu vou dizer para vocês que é uma questão de aproveitamento de nutrientes. Eu devo comer de 3 em 3 horas porque eu tenho um aproveitamento de nutrientes de forma mais adequada, de forma mais positiva.
E o principal fator, vou dizer para você, que são as proteínas, né? Você bem sabe, né? O nosso corpo ele utiliza as proteínas, vamos dizer assim, como uma criança utiliza o dinheiro do lanche, né? Nós não temos uma reserva das proteínas. As proteínas elas são utilizadas para poder gerar uma estrutura, né? Estruturas de tecidos, por exemplo, no nosso organismo, mas não tem uma reserva de proteínas que quando a gente precisa, a gente vai tirando, minando. A gente só faz essa tirada de proteínas a partir dos tecidos já construídos. Já os carboidratos, por exemplo, nós temos reserva de glicogênio na nossa musculatura e no nosso fígado. Nós temos reserva de gordura, você bem sabe, né? Nós temos reserva de gordura tanto intramuscular, como também no nosso tecido subcutâneo, como também entre as vísceras, por exemplo. Então nós temos reserva de tecido gorduroso, nós temos reserva de gordura. Mas as proteínas nós não temos essa reserva. Então para o nosso corpo, quando a gente consome as proteínas, é mais ou menos parecido como você dá o dinheiro do lanche para uma criança. Se você chega o dinheiro do mês inteiro e entrega num dia 1, essa criança vai fazer o quê? Ela vai usar o dinheiro do lanche para poder fazer aquele lanche dela, e depois ela vai desviar aquele dinheiro, aquele recurso, para outras coisas que você não queria que ela utilizasse. Assim também acontece com as proteínas. Então nós temos, quando a gente consome as proteínas, nós temos um aumento dessa síntese proteica do nosso corpo, mas existe um teto. A partir daquilo dali, essas proteínas em excesso, elas serão utilizadas para outras questões que vão de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Pode ser utilizada lá para fonte de energia, pode ser utilizada para poder gerar uma reserva, pode ser utilizada para outras questões que não a síntese de proteína, não para a construção de tecido muscular, por exemplo, né? Então, é importante que você tenha isso claro. E por que eu devo comer de 3 em 3 horas? Existem meta-análises, existem trabalhos científicos muito relevantes, muito importantes, de revistas de grande renome, por exemplo, como o ISSN, que dizem o seguinte: fizeram um fracionamento de proteínas ao longo do dia, no qual você utilizava de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, você tinha uma boa síntese de proteína, mas não tão interessante quanto o de 3 em 3 horas. Ou seja, fracionar proteínas de 4 em 4 horas não foi tão interessante quanto fracionar as proteínas de 3 em 3 horas para o aumento de síntese proteica. Esse é o primeiro fator relevante. E aí testaram também, né? E de 2 em 2 horas não gerou um benefício maior do que o de 3 em 3 horas. E aí, de 3 em 3 horas, acabou sendo esse número cabalístico do fracionamento de proteínas para que você tenha um aumento de síntese proteica pelo seu corpo. Esse aumento de síntese proteica, você que está me ouvindo, você deve estar pensando assim: pô, deve servir apenas para aquela galera que quer ficar monstrão, quer ganhar massa muscular, quer ficar muito musculoso. Eu tô aqui buscando mais ter saúde, eu tô buscando aqui mais ter emagrecimento. Então eu acredito que essa ideia aí de aumentar a síntese proteica, para mim, não vai ser tão relevante assim. E aí você se engana. Por quê? Porque esse aumento de síntese proteica não aumenta apenas o seu tecido muscular visando ser um Schwarzenegger, visando ter ganho de massa muscular, mas também ter a manutenção do seu tecido muscular, né? Tecido muscular esse que faz com que você fique com o corpo rígido, não fique com o corpo flácido. Tecido muscular esse que faz com que você treine melhor, com que você realize a atividade do seu dia a dia de forma mais tranquila, sem sentir muita fadiga, sem sentir muito cansaço, tá? E com certeza também ajuda muito no quesito do emagrecimento, já que quando você diminui o seu percentual de gordura, quem fica em evidência é o seu tecido muscular. Então a pessoa que tem bastante tecido muscular vai ficar com o corpo mais estético nesse aspecto, quando tiver diminuição do percentual de gordura. Então o aumento de síntese proteica, ele é interessante para todos. Tanto você que é jovem, como você que é adulto, como para uma pessoa que é idosa. Justamente porque melhora todo esse sistema de mobilidade, de força e tudo mais, tá? Além disso, quando nós fracionamos as refeições do nosso dia a dia, nós não estamos pensando apenas nas proteínas, mas estamos pensando também no melhor aproveitamento de vitaminas e minerais. Então pense só você, né? Existem minerais que competem entre si pela absorção. Então se eu tenho apenas 1, 2 ou 3 refeições no meu dia, eu tenho poucos momentos em colocar, por exemplo, um cálcio e um ferro que competem entre si pela absorção. Então um inibe a absorção do outro, por exemplo, né? Então vai atrapalhar nesse processo.
Já se eu tenho 4, 5 refeições ao longo do dia, eu consigo ter refeições separadas, distantes, na qual eu consigo fornecer ali minerais e vitaminas de uma forma bem mais tranquila, sem me preocupar com essa competição dos micronutrientes, tá? Então este é um outro fator pelo qual a gente fraciona as refeições do dia a dia, para o aproveitamento da absorção de alguns nutrientes, como as proteínas e alguns minerais, tá? Então é fundamental que a gente tenha esse fracionamento de proteínas, justamente para poder ter esse grau de controle. Além disso, o controle do volume alimentar. Então pense só você, né? Se você tem um volume alimentar muito grande, né? Você acaba comendo em grandes volumes, isso gera um desconforto, um estufamento, né? Então você vai fazer ali um café da manhã super calibrado. Então você vai sair dali como? Vai se sentir dali empachado, cheio, com aquela vontade de tomar uma soneca, meio que digerindo, voltando aquele alimento durante o dia inteiro. E isso não é interessante, isso não é confortável de ser feito. Já se você tem um fracionamento, você começa a ter volumes menores de comida, você começa a ter um conforto maior no seu dia a dia. Não parece que você está o tempo inteiro naquele domingo pós-almoço, né? Parecendo que, oh meu Deus do céu, não era para eu ter feito tudo isso. Aí fica ali 4 horas digerindo aquela comida toda, ainda cheio, não consegue nem caminhar direito de tão cheio que tá. Então o fracionamento também faz com que você tenha esse conforto, né, no seu próprio dia a dia. Então isso é bem interessante. Terceiro, e aí vamos para uma grande questão, que essa questão é muito importante, que é o seguinte, que é aquela conversa entre o do comer em 3 em 3 horas versus o jejum intermitente. Então essa é uma briga que eu vejo muito comum no dia a dia, né? Então quando as pessoas falam sobre o jejum intermitente e trazem como uma solução, o jejum intermitente é uma das estratégias que nós temos no nosso dia a dia para poder auxiliar as pessoas a terem uma vida mais saudável, a ter um emagrecimento mais saudável, tá? O que é o jejum intermitente? Jejum intermitente é o seguinte, você sabe o que é jejum. Jejum é aquele período no qual nós ficamos sem nos alimentarmos. Então, sem consumir nenhum tipo de caloria. O que não quebra jejum? Não quebra jejum o café, não quebra jejum chá, não quebra jejum água. Então, esses são normalmente alimentos, né? São líquidos que não possuem valor calórico significativo. Então, eles não atrapalham no jejum. Então, esse período que você não se alimenta de calorias é o período em jejum. E aí existe um jejum intermitente, que é um período no qual você estabelece o quanto tempo você vai se alimentar. Então, normalmente ele gira em torno de 4 a 8 horas. E uma janela de jejum, que é uma janela de normalmente 16 a 20 horas de jejum, que você não se alimenta, tá? E aí vem a grande questão, né? As pessoas falam, ah, não, mas o jejum intermitente é sensacional. Eu falo assim, é claro, quando você para analisar, né, vamos supor no protocolo de jejum intermitente de 16 horas de jejum e 8 horas alimentado, né? Você é um humano comum, você que ali, né, vai dormir durante 8 horas do seu dia, você dorme durante 8 horas do seu dia, então você tem 16 horas para se alimentar. Então você que hoje em dia come durante 16 horas do seu dia, né, desde que acorda até a hora de dormir, e aí você dorme ali umas 8 horas, você consome um valor calórico, né? E aí, para quando você vai começar o jejum intermitente, você já se sente melhor, porque é muito difícil você comer o que você consumia em 16 horas em 8. E o jejum intermitente de 16 por 8 é isso. É você ficar 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando. Então, quando você faz isso, o que acontece com você? Você come menos do que você estava acostumado a comer. E, pelo próprio fato de você comer menos do que você estava acostumado a comer, isso já pressupõe que você está comendo... Você já está tendo um déficit energético. Esse déficit energético faz com que você perca peso, né? Então, se você consome menos do que você está gastando, então quer dizer que você vai perder peso. E antes não, antes você consumia mais do que você estava gastando. E é por isso que o jejum intermitente, no seu caso, ele funciona. Mas existem estudos científicos também comparando o jejum intermitente com a restrição calórica de uma alimentação que é fracionada de 3 em 3 horas, por exemplo. Você comendo aí durante 16 horas do seu dia, né? Em comparação a você comer 8 horas apenas do seu dia e fazer o jejum nas outras horas, né? E você sabe qual foi a conclusão desse trabalho? A conclusão destes trabalhos, na verdade, não só um. A conclusão foi que ambos funcionam se tiver déficit energético, tá? Se tiver déficit energético. E funcionam de maneira igual, de maneira que não tem uma diferença significativa entre os dois. Ou seja, você é um humano comum que gasta 2.000 calorias no seu dia. Se você consumir 1.500 calorias se alimentando de 3 em 3 horas, você vai ter um emagrecimento positivo. E se você consumir essas mesmas 1.500 calorias
fazendo o jejum intermitente, ou seja, se alimentando em 8 horas da janela alimentar e permanecendo 16 horas de jejum, você também vai ter um emagrecimento positivo, tá? De forma diferente? Não, da mesma maneira, de forma não diferente estatisticamente, tá? Então, esta é a grande questão quando a gente fala sobre jejum intermitente, né? A gente tem um benefício, só que o benefício ele não é maior do que o benefício de você se alimentar de 3 em 3 horas, tá? E o que é que vai dizer se um vai funcionar melhor do que o outro? É uma palavrinha chamada adesão. Adesão. Então, se você tem boa adesão em comer durante 16 horas e só não comer quando você estiver dormindo, você vai, obviamente, funcionar melhor com a dieta de 3 em 3 horas. Agora, se você é uma pessoa que, na verdade, gosta de fazer o jejum intermitente, né, não se alimenta durante muito tempo, você também você vai ter bons resultados, já que você tem adesão a esse tipo de jejum intermitente. Aí vem o pitaco de Gabriel aqui. Qual é o pitaco de Gabriel aqui? É que normalmente essas dietas que tem o jejum intermitente, que você fica longos períodos em jejum, são dietas, né? São estratégias que normalmente você perde muita massa muscular durante esse processo. São estratégias que às vezes você fica mais estressado, tá? No seu dia a dia, né? Então são períodos que às vezes você pode tá num momento de janela de jejum e aí você fica mais frustrado, porque é um momento que você está ali em semana de prova, semana de concurso, semana de entrega de resultado, de entrega de relatório. Então tudo isso pode ser um fator agravante para que você comece a perder em qualidade de vida, perder em saúde, justamente porque você se estressa a mais nesses períodos em jejum, tá? Então pega bastante atenção nisso antes de iniciar qualquer protocolo, qualquer estratégia nutricional. É fundamental que você tenha o acompanhamento de um profissional, para que você também não se desgaste de forma desnecessária, tá bom? E onde as pessoas mais erram quando começam a pensar nesse comer de 3 em 3 horas, a saber se isso vai ser importante para elas a conseguirem o corpo que elas querem atingir, né? Então eu vejo algumas coisas que são muito comuns de acontecerem com o cidadão comum que começou a treinar agora, né? O cidadão comum que voltou à prática de exercício físico, voltou agora ao projeto de se alimentar de forma mais adequada, de forma mais saudável, que está buscando agora hábitos mais saudáveis, né? Ter uma rotina de treino mais adequada. Então, estes erros que são muito comuns, o primeiro é o seguinte, é o se privar em excesso e depois cometer grandes atrocidades, que é muito comum. Não sei se você já passou por isso, mas isso aqui é muito comum. Você conhece com certeza uma pessoa que já passou por isso. É aquela pessoa que acordou meio que num embalo, naquele estresse, o despertador tocou e ela acordou tipo depois de 2 sonecas, e aí ela já vai acordando no desespero. E aí o que ela faz? Ela não come, ela arruma as coisas, vai partir o trabalho. Lá no trabalho, né, ela não vai comer muita coisa. Por quê? Porque ela não levou, ela não programou uma comida, uma refeição, aquela coisa. Ela vai comer o que tem. E o que tem ali normalmente é um sequilho, um cafezinho, um biscoitinho, uma coisa simples de comer, né? Ela come, mata ali a fome e depois fica o quê? Se alimentando de ódio, de estresse, né? Justamente porque está ali na demanda do trabalho. E aí ela vai, não faz lanche, não faz nada na manhã, e aí depois ela chega ali no finalzinho da manhã, ela chega ali sentindo aquela fome, a lombriga tudo desmilinguindo, pedindo logo um alimento. Aí ela vai para um restaurante, né? Já que ela não planejou a refeição dela, ela chega no restaurante e o que ela vê? Ela vê várias comidas muito gostosas, mas ela está no projeto do corpo dos sonhos dela. Então ela fala o seguinte: não vou comer tudo isso daqui que está na minha disposição. Eu vou fazer o quê? Uma saladinha e um frango. Eu estou banhado em ódio, mas vai ser saladinha e frango. E aí então uma proteínazinha, um peixe, coisa do tipo. Aí ela vai e faz aquele pratinho. Ok, fez o pratinho tranquilo, saiu dali, lanche da tarde, não rola. O que rola? Um sequilho com café, porque sono. Tá estressada, tá cansada, não tá desenvolvendo bem, não tá produzindo bem. Aí vai comer um sequilhãozinho, uma coisinha mais suavezinha. Aí ela chega de noite em casa. Ah, meu amigo, sai da frente, porque ela já chega soltando fogo pelas ventas, que ela quer comer o que tiver pela frente. Ali não tem momento de botar, grelhar frango, cozinhar ovo. É o que? É o que tiver pela frente. Aí vem um bocado de biscoito, aí vem um chocolate, aí vem o resto do almoço, aí vem um bocado de coisa que tá ali na frente dela e ela come de forma descontrolada. E isso muitas das vezes acontece por quê? Porque ao longo do dia dela,
ela não planejou as refeições, ela não comeu de uma forma adequada, e por não comer de forma adequada, por estar nesse período de privação ao longo do dia inteiro, meio que o corpo pediu a ela, né? Tipo assim, agora chegou o momento da gente comer, minha amiga. E aí, cadê a comida? E aí você vai lá e comete um mega excesso. Aí você come, tipo assim, sei lá, pão com manteiga e açúcar, 2 biscoitos maisena, e bota frango gelado com batata doce, e aí come tudo que tá ali pela frente, sem nem distinção, não tem nem seletividade. Então você, o que juntou ali, você vai comendo, tá preparando uma comida, comendo a outra. E aí você gera esse excesso, né? E nesse excesso, isso não tem como você produzir bem. Então sua produtividade mesmo vai ficar prejudicada. Isso eu tô falando pra você que você chegou em casa tranquila e nem soltou uma patada pro amado ou pra amada, né? Porque às vezes você chega em casa tão estressado porque não se alimentou bem ao longo do dia, que quando você chega em casa até o cônjuge sofre na voadora da sua fome. Então, quando a gente fraciona, quando a gente come de 3 em 3 horas, por exemplo, então, quando a gente tem mais fracionamento de proteína, de refeições ao longo do dia de forma adequada, nós inibimos esse tipo de comportamento. Porque você chega em casa, né, então você tem refeições programadas que suprem a sua necessidade tanto biológica como sua fome mesmo, né? Então quando você chega em casa, você vai chegar em casa mais tranquila, né? Porque você não vai chegar dando uma voadora, porque você chegou já alimentada, você tá saciada. Chega ali com a fomezinha leve, aquela fomezinha assim, pô, cheguei em casa, eu mereço o quê? E aí você come de forma tranquila, mas sem dar voadora, de forma seletiva, tá? Então este é um fator que a gente vê, né? As pessoas se privam em excesso ao longo do dia e de noite cometem um excesso. Além disso, quando você não tem essa programação de comer de 3 em 3 horas, né? Quando você não tem essa programação de ter regularidade nas suas refeições, você também começa a ter descontrole daquilo que você come e nem percebe que você come. Então isso é muito comum, a pessoa fala, eu como muito pouco. Mas você sabe o quanto que você come no seu dia a dia? Porque às vezes as refeições que você faz em si não tem uma grande quantidade. Mas essas refeições que você nem vê, então os beliscos, um sequilho, um biscoito, um pedacinho de bolo aqui, um pedacinho de bolo ali, uma colherzinha de chocolate aqui, uma colherzinha de chocolate ali, um brigadeiro aqui, um brigadeiro ali. Essas coisinhas, elas vão entrando... Quebrou. Essas coisas vão entrando na sua rotina, vão entrando ali, né, no seu dia a dia, e você nem percebe que isso entrou. Por quê? Porque você não tem esse controle da sua alimentação, do quanto que você está comendo. Quando você tem essa refeição reguladinha, como eu falei para você, né? Tá chegando ali perto da hora do almoço, você sente uma fomezinha, você sabe que você tem uma refeição próxima, então você não vai comer em excesso outra coisa, você não vai beliscar outra coisa, você vai esperar o horário de ter sua refeição, tá? Além disso, eu vejo muito comum as pessoas errarem em relação à quantidade de calorias, né? E às vezes a pessoa tá ali no comer de 3 em 3 horas engorda. Por quê? Porque o que ela come de 3 em 3 horas às vezes é maior do que o gasto energético dela. E como eu falei para vocês, se você come mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Agora você comer de 3 em 3 horas em déficit energético, ou seja, você come de 3 em 3 horas, mas o que você come de 3 em 3 horas é menor do que aquilo que você gasta de energia. Então, você não vai ganhar peso, você vai perder peso, tá? Então, o comer de 3 em 3 horas, você precisa entender o quanto de caloria tem cada um dos alimentos, né? Então, você tem que entender que tem alimentos que têm uma densidade calórica maior, ou seja, são alimentos bem densos em calorias, mas tem um volume pequenininho, né? Aqueles cremes de avelã, por exemplo, a pasta de amendoim, são alimentos que você bota uma colherzinha pequenininha e já tem uma quantidade de calorias bem significativa. É diferente de, por exemplo, sei lá, uma melancia, um melão, que você come grandes volumes com um valor calórico mais baixo, tá? Então é interessante que você entenda também o que cada uma dessas coisas tem de valor calórico, para você entender se o que você está fazendo de fato ele está em déficit ou não está em déficit energético, tá? E tem outras pessoas que também abusam do que é comida fitness. Não, eu tô comendo esse biscoitinho aqui porque o biscoitinho é fitness. Mas sim, o biscoitinho é fitness, mas ele não é 0 caloria, meu amigo. Então se você está comendo um biscoitinho, por mais que ele seja fitness, se ele tiver um valor calórico muito grande, você vai ganhar peso, tá? Então é interessante que você olhe que não é apenas a qualidade dos nutrientes, mas também a quantidade daquilo que você come. Se você, sei lá, pega um biscoito fitness desse assim, né? E lá dele, dentro da... Vamos supor que esse biscoito fitness tenha 50% menos calorias do que os outros biscoitos. Se você come o dobro dele, não vai adiantar em nada, né? Então você vai estar elas por elas, por mais que seja um alimento mais fitness, vamos dizer assim, tá? Um outro ponto que eu vejo que as pessoas erram e muito, muito mesmo,
Isso aqui é batata dentro de consultório. É fácil. Isso aqui é a coisa mais comum do consultório. É as pessoas não terem um fracionamento de proteínas ao longo do dia. Isso aqui é um erro muito comum que as pessoas cometem no dia a dia, que é não ter um fracionamento de proteínas ao longo do dia. Como que quer dizer isso? O que é uma oferta de proteína? Uma oferta de proteína, por exemplo, são ovos, frango, peixes, carne vermelha, laticínios, né, leites e derivados. Tem suplementação em pó, como whey protein, albumina, proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz, né? Então existem várias, tem a caseína, então várias fontes de proteínas. Nessas fontes de proteínas a gente precisa ter ela fracionada ao longo do dia, tá? Então é muito comum uma pessoa de manhã cedo, ela tem ali uma refeição que, sei lá, come alguns ovos, aí passa a manhã inteira sem comer nada, aí no almoço come o franguinho, aí depois passa a tarde inteira sem comer nada, aí chega lá para 10 horas da noite, sei lá, vai comer um cuscuz. Não tem nenhuma proteína, às vezes não bota nem um ovo no cuscuz. Então assim, aí você não tem um fracionamento de proteína. Às vezes o seu almoço, ele tem uma quantidade de frango grandona, assim, é muito frango, mas aí no lanche da tarde não tem frango. Então se você pegasse metade dessa porção de frango do almoço e colocasse no almoço e a outra metade no lanche da tarde, você teria um aproveitamento melhor da síntese de proteína através desse fracionamento dessa fonte proteica, tá? Então é fundamental que você tenha esse fracionamento de proteína. Se você tem um lanche a ser feito, que ele nunca fique sozinho, apenas, por exemplo, uma fruta sozinha ou só amendoim, entendeu? Então é interessante que tenha ali um outro alimento junto, né? Um iogurte, aí se você for comer, sei lá, um sanduíche, bota um sanduíche de frango, por exemplo, sanduíche de atum. Se for uma coisa com a fruta, você bota ali um iogurte, por exemplo, né? Um whey protein, né? Então nos lanches, assim, barrinha de proteína ao invés de uma barrinha de cereal, que vai ser muito mais interessante para você, tá? Então este é um ponto muito fácil de ser corrigido no dia a dia da gente, né? E ele faz uma mudança extrema no nosso resultado final, tá? O outro ponto é a falta do planejamento do que vai comer. Esse é um erro crasso. Esse é um erro muito, muito, muito comum. As pessoas, elas não planejam o que elas vão comer. E elas vão comendo a partir do momento que as coisas vão brotando na vida delas. Se você faz isso na sua vida, você acaba não tendo, como eu falei anteriormente, um grau de previsibilidade. Então você vai ter mais ansiedade, você vai ter mais estresse, você vai ter mais compensações, você vai ter mais desregulações do seu apetite, né? Você vai sentir mais fome ao longo do seu dia a dia, você vai ser mais intolerante, mais estressado. Então seu amado, sua amada vai tomar uma voadora gratuita, justamente porque você não comeu de forma adequada no seu dia a dia, tá? Então é fundamental que você tenha isso, e até mesmo para a preservação do seu matrimônio. Olha só que beleza! Rapaz, é muito bom isso aqui, né? E aí, como é que você organiza tudo isso? Como é que você planeja todo esse dia a dia para que o seu resultado aconteça de forma bem tranquila, né? E você consiga atingir o corpo que você sempre desejou? A primeira questão é o seguinte: é você ter um planejamento e um cálculo, tá? Planejamento e cálculo. Quando eu organizo isso, eu faço sempre um cálculo para os meus pacientes. Então eu sei o que ele faz no dia a dia dele e eu planejo a partir de um cálculo o que é um déficit energético para ele, como a gente vai construir isso ao longo do dia, como é que vai ser o fracionamento e tudo mais, tá? Então o primeiro ponto é esse. E qual vai ser a programação diária e semanal dele, né? Então quantos dias na semana você treina, quais são os treinos que você faz, são treinos muito intensos, pouco intensos, é um treino no dia, 2 treinos no dia, que horários eles acontecem? Então é a partir disso que a gente estabelece quantas refeições você vai ter, quais são os momentos que você vai fazer, né? Em qual é o intervalo de cada uma delas, né? Então a gente vai programando o seu dia e sua semana, né? Então na sua semana tem dias que você não treina, tem dias que eu treino mais ou menos, tem dia que eu treino um leg day super insano de fazer. Então tudo isso precisa estar ali contabilizado, tudo certinho, né? E aí nós fazemos um processo de tentativa e erro, claro, né? Então existe todo um planejamento, mas a vida, ela não respeita que você está em dieta, né? Você vai chegar e vai ter um dia que você não vai treinar e estava considerado que você ia ter aquele treino. Vai ter uma semana que você vai estar horrível na sua frequência alimentar, vai estar horrível na sua frequência de treinamento. E isso vai destruir um pouco do que a gente planejou, né? Vai ter que precisar ter um ajuste, então é a tentativa e o erro. A gente vai indo mudando. Então você fala, eu queria treinar 5 vezes na semana musculação, mas acabou que ao longo do mês você só treinou 3 vezes. Então precisamos fazer um ajuste. E aí você, humano comum, né? Você que está aqui me assistindo, o que é que você pensa? Pô, Gabriel, mas aí massa. E aí como é que eu vou fazer esse tipo de processo, né? Como é que eu vou ajustar isso? Olha aqui o Luan falando aqui, ó. Tô comendo... Tá comendo bastante.
O termo que ele usou foi bastante. Tá comendo bastante. Pois então, como é que a gente faz todo esse processo para você planejar essa alimentação de 3 em 3 horas? Primeira coisa que você tem que fazer é saber quais as refeições que você tem no seu dia a dia. E quais são os momentos que você sente fome, os momentos que você não sente fome, tá? Então, se você passa longos períodos de jejum, é muito provável que você comece a sentir mais ansiedade, mais estresse. Então, a gente precisa ter ali, dentro da sua rotina, uma refeição para que você comece a minimizar esse tipo de resultado. Tá? Então, quando você minimizar, esse tipo de interferência e você pare de ter esse grau de estresse, é importante que você programe de fato refeições intermediárias, tá? Para que você tenha ali momentos que você forneça uma fonte de proteína, forneça uma fonte de nutrientes, como as frutas, por exemplo, como cereais, por exemplo, tá? Que você forneça ali naquele momento um alimento que permita com que você não tenha uma fome tão grande quando chegar nos horários futuros. Então tudo isso você vai programando. Então primeira coisa é você planejar como serão as atividades futuras. Você programa como é que vai ser o seu dia e a sua semana, e a partir dela que você vai fazendo os ajustes e vive, né? Você vai tentar e errar. Então você vai tentar uma semana, vai ver que bagunçou tudo. Aí você vai me dizer, pô, Gabriel, mas não tem tempo de programar esse negócio. Meu amigo, você já faz as suas refeições no seu dia a dia. O que você vai precisar fazer é antecipar aquilo que você já faz como rotina para poder melhorar a sua rotina. Então, o que é muito comum, você programa as suas refeições, por exemplo, de segunda, terça e quarta-feira no domingo. No domingo você já prepara algumas refeições, já prepara o lanche, já deixa separado. Se você tiver uma coqueteleira, você já deixa ali separado o seu lanche. Se você faz um sanduíche, já deixa preparado uma quantidade que dê para você levar aí nesses 3 dias, né? Então você já começa a programar como é que vai ser sua semana. E aí você testa. E aí você vê, pô, eu fiz o lanche, mas aí eu fiz um sanduíche para 7 dias. E obviamente o 5º dia, 6º dia, o sanduíche estava meio que podre, né? Então você vai começar a tentar e errar. Vai começar a fazer para poder verificar. Mas somente nessa tentativa e erro, somente planejando e programando essas suas refeições e se organizando, é que você consegue ter um bom resultado, tá? Então você começa a adquirir previsibilidade daquilo que acontece no seu dia e na sua semana. O mundo não vai respeitar a sua previsibilidade, né? Vai vir chuva para poder atrapalhar a sua corrida, vai vir trabalho a mais para poder atrapalhar aquela sua organização, vai vir estresse a mais para poder dar aquela chacoalhada na sua vida. Então vai existir essas questões, mas quão melhor você planejar e programar aquilo que é sua alimentação, aquilo que são seus treinamentos, as demais coisas são coisinhas pequenas que fogem da sua normalidade. Bagunçou ali, voltou ao planejamento. Bagunçou ali, voltou ao planejamento. Lembre-se que o equilíbrio importante da vida é o equilíbrio da bicicleta e não do muro, né? Então o equilíbrio da bicicleta é você no movimento fazendo as coisas e não você parado esperando uma melhor oportunidade do mundo acontecer para que você execute aquela tarefa, tá? Então programa, planeja certinho, deixe previsível, execute, veja o quanto que erra e veja o que precisa ajustar para poder corrigir, tá? Se alimentar bem e ser organizado são sinônimos? Não, não são sinônimos. Pois bem, excelente pergunta, mano, excelente pergunta. Se alimentar bem e ser organizado são sinônimos? Não são sinônimos. Porque o se alimentar bem, ele está relacionado apenas com a sua parte alimentar. O ser organizado pode estar relacionado com N outros fatores. Tem muita gente que é muito bem organizada e tem uma alimentação horrível. Tem gente que tem uma alimentação boa e tem uma organização péssima. Se você é bem organizado e tem uma alimentação ruim, algo vai ser prejudicado nesse caminho. E aí você ter uma alimentação melhor vai fazer com que você tenha resultados mais positivos e mais qualificados. Se você se alimenta bem e não é bem organizado, uma hora essa corda parte. Uma hora vai ter alguma bagunça aí. Porque outras coisas do seu dia a dia vão estar prejudicadas. Às vezes você se alimenta bem, mas você se alimenta bem tudo nas coxas. Tudo fazendo de uma forma muito descontrolada. Às vezes você se alimenta bem, só que não tem nenhum objetivo um objetivo muito claro. E por não ter um objetivo muito claro, vai chegar um momento da sua vida que por mais que você se alimente bem, você se frustra e quer abandonar até mesmo essa alimentação. Então você ter claro esse objetivo e ser organizado para atingir esse objetivo é uma coisa que facilita muito você ter melhores resultados, tá? Então, esses dois não são sinônimos, mas essa é uma pergunta importantíssima. Isso faz muito sentido quando a gente fala também de educação alimentar e planejamento nutricional.
Quando a gente fala de planejamento nutricional, é de você ter suas refeições tudo organizadinha, tudo aquilo que você faz, certinho, para que você execute. E ter uma educação nutricional é você ter todos os hábitos, todos os princípios, né, de cor, a ponto de que você sabe se alimentar de forma mais tranquila, você tem autonomia, você sabe fazer boas escolhas alimentares, tá? Então tem gente que sabe fazer boas escolhas alimentares e não tem nenhum objetivo específico, então se alimenta bem, vive bem, só que não tem uma meta estabelecida. No plano nutricional a gente tem metas estabelecidas, a gente tem objetivos estabelecidos. Então as pessoas fazem o plano nutricional para atingir uma meta específica e mantém esses resultados através da educação nutricional, né? Então é basicamente nesse sentido. Se alimentar bem e ser organizado são coisas que se complementam, né? Então se você não tem um e tem o outro, por favor, exercitar aquilo que você não tem, porque aí você vai ver que as coisas mudam. Pois bem, minha galera, então vamos lá, recapitulando tudo isso que foi conversado aqui com vocês, né? Então percebam que esse comer de 3 em 3 horas não é um sinônimo de que você tem que comer várias tranqueiras, vários petiscos de 3 em 3 horas. Então em cada 3 horas você tem que fazer um mega marmitão de almoço e tudo mais, né? Então não é necessário que você tenha esse tipo de comportamento de forma descontrolada, né? É importante que você se organize e tenha refeições planejadas para te dar um grau de previsibilidade, tenha uma boa distribuição de proteínas, de outros nutrientes, facilitar todo esse processo, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir sua fome, tá? Ao longo do dia. Então, não é comer de forma descontrolada. Entendam que o jejum intermitente é tão bom quanto outras estratégias que estão relacionadas ao déficit energético, tá? O que vai diferir aí vai ser um quesito de adesão, do quanto que aquilo você consegue aplicar no seu dia a dia e por muito tempo, tá? Então, se você consegue fazer uma estratégia nutricional, sei lá, por 2 semanas, um mês, né? É um tempo ok, mas não é um tempo fantástico. Então, sua adesão foi boa. Não vou falar que foi péssima. Foi boa, razoável. Razoável é o termo bom. Um mês que você consegue executar aquilo é uma execução razoável. É uma adesão razoável. Uma adesão boa, você consegue fazer durante 60, 90 dias, tá? Excelente são a adesão que você consegue fazer por um semestre inteiro, né? Por um ano. E essas estratégias que você consegue ter adesão por muito tempo assim, são estratégias que estão muito mais relacionadas ao seu dia a dia, na qual permite você comer aqueles alimentos que você gosta de consumir, aquele o tipo de dieta que permite com que você tenha seus altos e baixos e não prejudique o resultado final. Então é assim que a gente começa a ter uma melhor autonomia da nossa alimentação, tá? E claramente, se você conhece alguém que sofre com algum desses pontos, que já errou um desses pontos que eu falei aqui nessa live, tá? Já compartilhe essa live com essa pessoa. Então você que está assistindo até agora, você já viu todos esses erros que é muito comum que as pessoas cometem, já viu como é que a gente pode corrigir esses erros. Então se você ouviu algum desses e você falou assim, pô, isso aqui é a história de fulana, certeza, já manda essa live para ela, para que ela já assista a gravação tudo certinho e entenda como melhorar a saúde dela e melhorar o objetivo dela, para que ela atinja de fato o corpo que ela estava desejando, né? Atinja o corpo dos sonhos que ela tanto desejou, tá? Então eu gostaria de agradecer e muito a presença de todos vocês que estiveram aqui presente comigo nessa live, tá? A todos que comentaram aqui também no chat, tá? Então eu gostaria de agradecer e muito vocês. Nós nos vemos na próxima semana, próxima terça-feira, às 8 horas da noite também, e a gente vai se falando daqui até lá. Tudo bem? Um beijo no Nutri, boa noite galera e até mais. Tchau, tchau.